Shalom, boa noite, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Pregador Logos. Eu sou o irmão Rômulo Carvalho, trazendo mais uma mensagem neste dia para vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas você vai estar ouvindo essa mensagem, então já fica meus cumprimentos. Amém? Antes de mais nada, irmãos, já deixe seu like e compartilhe com o maior número de pessoas possíveis, porque este é o canal onde trazemos a verdade do Evangelho para vocês, tá? Trazendo Bíblia à luz da própria Bíblia, sem usar livro A, ou o que eu acho, ou o que eu penso, o que fulano disse, nada disso. Tá? O que nós trazemos aqui, como sempre digo, é a própria palavra de Deus. Você que está chegando agora, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, para que as próximas mensagens você receba. E também, como estamos falando sobre o mundo espiritual e já estamos de mensagens avançadas, já comece a assistir desde a primeira mensagem sobre o tema, para que você consiga ter uma compreensão melhor, um entendimento melhor de tudo que é dito aqui. Amém? Bom, hoje é a 15ª parte, a 15ª mensagem sobre esse assunto. Entendendo o mundo espiritual, a batalha espiritual. Porque uma coisa está atrelada à outra. Você entende o que é o mundo espiritual e existe uma batalha espiritual sobre isso. Parece redundante, duplicado, mas é para que você tenha realmente um entendimento melhor sobre isso. E hoje vamos tratar exatamente do mundo espiritual. Tá? Então, amados, preste bastante atenção e mais uma vez repito, você que está chegando agora, assista as mensagens anteriores do tema, desde a primeira mensagem. Amém? Então, vou tentar ser breve, tem muitos textos para ler hoje, mas alguns eu só vou ler, não vou falar nada, porque já foi falado em mensagens anteriores, para tentar, assim, enxugar ao máximo a mensagem. Amém? Daniel 10, versículo 12. Daniel, capítulo 10, versículo 12. Que diz, resumindo a história, Daniel se propõe a orar por 21 dias, muitas igrejas fazem campanha equivocada sobre o texto. Jejum de Daniel, disse aqui não. Daniel se pôs a orar com o objetivo de conhecer o futuro do reino de Israel. Que Israel estava no exílio. Então ele quis compreender. Então ele botou um foco, força de Deus. Em Deus, para poder conhecer e buscando de Deus a direção, entendimento do que estava por vir. Então essas campanhas que você vê por aí, jejum de Daniel e campanha de Daniel, não importa o nome. Estão tudo de forma equivocada. Amém? Então vocês vão entender o porquê a batalha espiritual aqui. Então já Daniel está orando, jejuando por 21 dias, e no 21º dia, o anjo aparece para ele, que nós vamos ler aqui no versículo 12. Então ele me disse, o anjo, a Daniel, não temas, Daniel, pois desde o primeiro dia em que você decidiu a compreender e a humilhar-te diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas, e eu vim por causa do que você disse. O príncipe do reino da Pérsia impediu-me de vir por 21 dias, mas Micael na minha Bíblia, na de vocês, Miguel, um dos príncipes notáveis, veio para me ajudar, para que eu não fosse mais necessário ali entre os reinos da Pérsia. Deste modo, vim para fazer você entender o que acontecerá com o seu povo nos últimos tempos, pois há ainda outra visão relacionada com aqueles dias. Então Daniel começou a orar, quando dada a ordem de Deus para que o anjo trouxesse a mensagem para Daniel. O príncipe da Pérsia aqui representa o mundo espiritual, tá, amados? Então o mundo espiritual fechou para que aquele anjo não fosse até Daniel e começou uma batalha no mundo espiritual, nas potestades, terra, céu, principados e potestades. Então começou aquela batalha ali para que o anjo não chegasse a Daniel. E Miguel, um dos príncipes notáveis, na versão dos amados, um dos primeiros príncipes, foi lá e ajudou Gabriel para que Gabriel chegasse até Daniel e revelasse a ele aquilo que Deus ordenara a ele. Amém? Só que essa batalha durou 21 dias. Amém? Então, quando você se propõe a orar com um objetivo, com o coração voltado para Deus, é isso que a mensagem aqui ensina. Há uma batalha muito espiritual. Porque Deus libera a palavra de ordem para que a bênção chegue até você. Só que os principados e potestades vão lutar, entre o céu e a terra para que você não receba essa mensagem.
essa bênção. Amém? E aí é onde acontece uma briga onde que nós não vemos, porque a palavra de Deus diz que as coisas visíveis são sombra das invisíveis e as coisas visíveis são temporais, né? Ou seja, dotadas de tempo, uma hora vai perecer tudo. E as invisíveis são eternas. Então houve aquela guerra do mundo espiritual que Deus não permite muitas vezes que enxerguemos. Amém? Então vamos prosseguir. Depois eu vou desenrolando, explicando isso melhor. Né? 2 Coríntios 10, 3 a 5. 2 Coríntios 10, 3 a 5. Apesar de vivermos no mundo, não guerreamos de forma mundana, porque as armas que usamos para guerrear não são mundanas, ao contrário, elas possuem o poder de Deus para destruir fortalezas, destruirmos argumentos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando todo pensamento cativo e o tornando obediente ao Messias. Então o mundo espiritual não quer que você entenda essa obediência ao Messias. Amém? Então hoje existem muitas heresias sendo pregadas, muitos conceitos pregados de forma equivocada, erradas, tirando o contexto bíblico, deixando de entender aquela lição ali rica e poderosa da própria palavra de Deus, e começam a inventar um montão de coisa, isso, aquilo, outro, e fugindo ao contrário. E é isso que o inimigo está fazendo esses dias, nos últimos tempos. Tá? Para que percamos o foco do que é importante, que é isso aqui, ó, a palavra de Deus, a palavra bendita do Todo-Poderoso. Amém? Então as armas que nós lutamos da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, como está na versão dos amados. Né? Como eu sempre digo aqui no canal, a minha versão é essa aqui, ó, que eu utilizo para pregar, Bíblia Judaica Completa, uma das versões mais próximas aos manuscritos originais. Por isso, muitas coisas que eu leio, ela é um pouco diferente, mas você vê que você aprofunda o entendimento. Amém? Então vamos entender, no mundo espiritual, essa guerra, anjos, o príncipe da Pérsia que representa o inimigo, o adversário de nossas almas. Então existe essa guerra espiritual. Aí vamos lá, vamos ler em Marcos, capítulo 5, versículo 9. Marcos 5, vou ler do 5 ao 9 para que você tenha um entendimento melhor. Amém? Ao ver Jesus e seu endemoniado gadareno, correu, prostrou-se diante dele e gritou o mais alto que ele pôde. Que quer de mim, Yeshua, filho de Deus Israelion, ou do Deus Altíssimo? Imploro em nome de Deus, não me torture. Porque Yeshua lhe dissera, espírito imundo, sai deste homem. Então Yeshua lhe perguntou, como você se chama? Meu nome é Legião. Respondeu ele, porque há muitos de nós. E continuou implorando a Yeshua que não lhe mandasse sair daquela região. Outro evangelho, um dos outros evangelhos, não me recordo agora se é Mateus ou Lucas, que diz o seguinte, que o espírito imundo fala, porque vieste nos atormentantes do tempo. Antes ele fala, antes de Jesus perguntar alguma coisa a ele. Né? Não estou dizendo que a Bíblia é a contradição, só para que você tenha uma compreensão melhor. Né? Então ele fala, como você se chama? Não que Jesus não soubesse, né? Porque era filho de Deus, cheio da unção do Espírito Santo, porque orava constantemente. Ele sabia, mas ele deixou registrado para nós. Aí o Espírito Imundo fala, somos legião, porque somos muitos. Então havia muitos espíritos imundos naquela pessoa. Então na época ele colocou legião, porque uma legião segundo o costume romano, eram cerca de 6.000 soldados. Uma legião romana era composta por 6.000 soldados. Então para que o povo entendesse, ele fala, somos legião. Então, ou seja, eram cerca de 6.000 espíritos imundos dentro daquela pessoa. A Bíblia não diz exatamente isso, tá, amados? Não revela o nome. Estou só fazendo uma comparação com para que
havia um entendimento melhor para o povo. Uma legião. Uma legião era dotada de 6.000 soldados romanos. Não significa que ele só fala que somos legião para que o povo compreendesse ali a quantidade. Também não estou desmistificando. Ali só Deus sabe a verdade. Amém? Só para que você tenha uma compreensão melhor. E ali não tinha o nome. E tirando isso, tirando esse contexto, todos os textos onde não somente o Senhor Jesus, mas os demais apóstolos, né, expulsavam o espírito imundo das pessoas, não existia esse negócio de dar nome. Ah, porque demônio tal, demônio X, demônio Y, espírito imundo, isso não tem isso. Isso é que se chama dentro das igrejas, né, dentro do ecumenismo, o sincretismo religioso. Uma religião que tem lá os seus lado espiritual, ingressa dentro do reino espiritual, dentro do evangelho, completamente contrário ao que está dizendo aqui nas escrituras. Amém? Contrário, porque aqui ele não fala nome A, nome B, que é citado em muitas igrejas por aí. Ah, vem para cá para a campanha e tal, porque por causa do espírito imundo tal, aí fala o nome lá do sujeito, vai sair da sua vida, vai sair dos seus caminhos. Não existe isso. Isso é anátema, como está em Gálatas 1:8-9. É um outro evangelho do que era pregado antigamente, do que o Senhor Jesus começou a pregar e os apóstolos que andaram com ele. Foram designados para propagar o evangelho após sua morte e ressurreição e ele ser elevado aos céus e se assentar à direita do trono de Deus. Amém? Então, não existe esse negócio de entrevista com o outro lado. Os apóstolos não tinham isso. Pedro, Paulo, Filipe, Estevão. João não tinha isso. De entrevistar, não sai dele, espírito imundo, e acabou. E acabou. Negócio de conversinha, bater papo. Vai sentar em entrevista. Então, olha como é que as coisas espirituais são deturpadas para enganar o povo e para botar medo no povo. E te aprisionar. Em vez de te libertar, estão te aprisionando. Em vez de quebrar as correntes, as amarras espirituais do mal, estão, na verdade, colocando o jugo e te aprisionando. Vamos continuar. Atos 8, 5-8. Filipe estava descendo para uma cidade de Shomron, de Samaria. E ali lhes anunciava o Messias. A multidão prestava atenção ao que Filipe dizia, enquanto via e ouvia os sinais miraculosos que ele realizava. De muitas pessoas eram expulsos espíritos imundos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Por isso houve grande alegria naquela cidade. Então está vendo aqui Filipe. E tem uma outra passagem, eu não registrei aqui agora, mas me veio aqui na memória agora, não registrei para pregar hoje, mas eu vou deixar escrito aqui na descrição do canal, da mensagem, em que uns judeus, filhos de um sacerdote, de um sumo sacerdote local, de uma determinada região, que havia visto Paulo expulsando espíritos imundos de pessoas, as pessoas eram libertadas em nome do Senhor Jesus, foram tentar fazer o mesmo. Aí eles falaram para uma pessoa que estava possessa de espírito imundo: nós te expulsamos em nome de Jesus a quem Paulo prega. Eles não tinham unção para aquilo. Só conhecimento de boca, mas não tinham vida com Deus, com o Mestre Yeshua, nosso Salvador, Jesus, Senhor Jesus. Então eles, isso aqui, em vez de Paulo, eles foram pregar. Aí ele tentar expulsar um espírito imundo. Aí o espírito imundo responde para ele: eu conheço Jesus e sei quem é Paulo. Vocês quem são? E o homem endemoniado partiu para cima daqueles homens, eram 7. E a Bíblia fala que eles saíram nus, sangrando, rasgados e machucados. Então, o mundo espiritual, amados, é uma coisa muito séria, muito importante. Muito importante.
E muito sério, devemos levar isso a sério. Devemos levar a nossa vida espiritual com uma seriedade infinita. Sempre nos colocando debaixo da unção de Deus, debaixo da proteção de Deus, e buscar santidade todos os dias. Viver de acordo com os preceitos que estão aqui na palavra de Deus. Porque não é brincadeira, amados. Então tem muitos cristãos hoje brincando de ser crente, mas o nosso inimigo, ele não brinca de ser quem ele é. E ele parte ferozmente. Então hoje existem muitas heresias, muitas igrejas pregando uma falsa doutrina de tudo. Corrompendo o povo, enganando o povo e colocando jugo sobre o povo. E medo, muitas vezes. Amém? Então a palavra é simples. Só que o mundo espiritual é uma coisa para ser levada muito a sério. Igual eu preguei na semana passada sobre intercessão. Se você não tiver uma vida com Deus, não assuma esse lado de interceder por uma pessoa que passa por um problema. Procure entender o problema dela. Procure entender a vida espiritual dela. Não que você deve estar falando para as pessoas, não, contando. Porque, como digamos assim, né? Usando um linguajar natural para compreender o mundo espiritual. Como é que eu posso comprar uma briga com alguém se eu não estou capacitado para aquela luta? Está me entendendo a seriedade? Está entendendo a seriedade do negócio? Como é que eu vou comprar uma briga, uma luta com alguém se eu não estou capacitado para enfrentar aquele adversário? Porque quando você compra essa luta, essa briga, né, de alguém com uma outra pessoa, você tem que estar preparado para o que vier. Então, tá entendendo? Estou trazendo um linguajar bem natural, bem simples, para você compreender como funciona o mundo espiritual. Então, eu não vou comprar uma briga espiritual por alguém se eu não estiver preparado e capacitado para aquilo. Porque vem chumbo grosso. Desculpa até a expressão, amados. Mas é que para você compreender. Porque o inimigo, ele vem de forma feroz. Como a própria palavra de Deus diz, né? Que ele está ao nosso derredor como um leão, bramando a quem possa tragar. Já viu aqueles canais na TV que mostra, né, filmagens de briga de leões por causa de caça, como é que eles vão? É difícil, é adversário para eles. Então é a mesma coisa. Se não for na unção, no poder que nos é dado pelo Espírito Santo, nós não somos capazes de nada. Como eu preguei aqui numa certa ocasião, né, existe uma frase antiga no mundo evangélico, no mundo cristão, que diz assim: muita oração, muito poder. Está errado isso. Muita oração é muita comunhão com Deus, porque quem nos capacita é o Espírito Santo. Então é Ele que realiza todas as coisas. Eu não sou nada. O que eu posso fazer é orar para você, interceder a Deus para que Deus te cure de uma enfermidade, te dê uma libertação, uma bênção que você precisa. Mas quem vai operar é Ele, segundo a vontade dEle, porque Ele é soberano. Entendeu, amados? Então nós temos que ter essa consciência, temos que ter esse entendimento. E à medida que o cerco está se fechando, o que é esse cerco, irmão Rômulo? Os finais dos tempos, as profecias estão se cumprindo, e os finais dos tempos estão cada vez mais próximos, né? O inimigo está mais feroz do que nunca. E existe um canal científico, né, que ele postou uma mensagem, coisa de um mês mais ou menos, dizendo que foi registrado de forma oficial, com equipamentos dos mais altos níveis, padrões de tecnologia, né, enfim, que esse ano já teve 2 dias que eles foram milésimos de segundo mais rápido do que o que é normal. Para você ver como é que as coisas estão se apressando. Eu não vou falar o nome do canal aqui, por questão de direitos autorais e tal, embora eu vou estar divulgando o trabalho deles, mas não sei como é que funciona isso. Amém? Mas aqueles que tiverem interesse, pode mandar um e-mail para mim, que eu mando o canal. Se eu tiver a matéria, eu procuro lá, eu também mando a matéria, entendeu? Para que você possa ler. O e-mail é pregadorlogos, Logos, tudo junto, @gmail.com. Eu vou ter o maior prazer de responder.
Então, trouxe esse pequeno detalhe aqui para você entenda como as profecias estão se cumprindo numa velocidade muito grande e o final dos tempos estão próximos. E o inimigo ele vai guerrear contra você o máximo que ele puder. Então, não brinque com sua vida espiritual. Para que quando você descolar desse corpo, né, sua alma sair, Deus vier te buscar, você acordar, não acordar do outro lado, né, do lado do inimigo. Amém? Então entenda, amados. Vou encerrar por aqui, para não prolongar mais, porque a mensagem hoje ficou cumprida, vocês me perdoem, né, mas não tinha como fracionar essa mensagem de hoje, né, para que você compreendesse melhor o tamanho, a importância e a seriedade do assunto. Então não brinque com esse mundo espiritual. Não deixe esse negócio de dar nome para espírito imundo, nome A, nome B, nome fulano, não, entrevistar, não tem isso. Jesus, os apóstolos que andaram com Jesus, ninguém fazia isso. Somos melhores do que ele? Óbvio que não, estamos anos-luz atrás. Porque o Antigo Testamento, os discípulos que andaram com Jesus, e depois que vieram na sequência, quando Pedro, Paulo, João, Felipe, Tiago, Estevão e tantos pregavam, eles estavam dispostos a morrer pelo Evangelho. Hoje as igrejas não pregam nem mais sobre o que é pecado, porque tem medo de deixar a igreja vazia. Então estão enganando você, amados. Estão brincando com sua vida espiritual. E são anátemas, segundo a palavra de Deus. Não sou eu que estou criticando ninguém, não. Porque a própria palavra de Deus diz em Gálatas capítulo 1, versículo 8 e 9, ainda que um anjo do céu, ou mesmo um de nós, tenha saído do nosso meio, vos pregar outro evangelho, do qual já recebeste, seja ele amaldiçoado para sempre. É o que significa a palavra anátema. Maldito, amaldiçoado para sempre. Ele repete, ainda que um de nós vos pregue outro evangelho, do qual, diferente do que nós já pregamos, seja ele amaldiçoado para sempre. Isso está aqui na palavra de Deus. Então os evangelhos de hoje estão cheios de invenção para enganar o povo. Amém? Amém? Então entendam isso, amados. Não existe uma de entrevista com um espírito imundo. Cada um tem um chamado diante de Deus. E quando Deus revelar o seu chamado, e te for chamado para libertação, não brinque com esse lado, não. Não brinque com isso, não, mano. Leve muito a sério. Independente do teu ministério, do teu chamado. Não brinque, leve muito a sério. Amém? Que Deus abençoe vocês. E antes de encerrar aqui, tá aqui, ó, a capa do meu livro, ainda está em modelo digital, PDF, você pode comprar, vai estar o link da descrição aqui, Amuletos do Mundo Cristão. E também vou deixar o link para a compra da Bíblia, né, Bíblia Judaica completa. Amém? Vamos orar. Senhor eterno e soberano Deus, Pai querido, Pai amado, em nome do Senhor Jesus. Pai, que o Senhor, na presença do Espírito Santo, meu Deus, possa visitar cada lar onde essa mensagem chegar. Meu Deus, com a sua visitação, com a tua presença, Pai, que haja salvação, cura e libertação, em nome do Senhor Jesus, para a honra, glória e louvor do teu nome. Que todos os aguilhões, todas as amarras do inferno sejam quebrados agora pelo poder e autoridade do nome do Senhor Jesus. Manifesta, ó Deus, o teu poder, para que o teu nome, Senhor, seja glorificado, exaltado, louvado, hoje e para todo sempre. Em nome do Senhor Jesus, certo da vitória, te agradecemos. Amém. E louvado seja Deus. Amados, peço mais uma vez perdão pelo tamanho da mensagem de hoje. E compartilhe mais uma vez com o maior número de pessoas possíveis, para que essa mensagem chegue, né, ao maior número de pessoas possíveis. Amém? Para que vidas venham ser libertas. Em nome do Senhor Jesus, para a honra, glória e louvor de Deus, Pai Todo-Poderoso. Amém? Tenham um sábado abençoado, um domingo na presença do Pai. Abençoado, Deus abençoe a todos. Até o próximo sábado, com mais uma mensagem aqui no canal Pregador Logos. Amém? Deus abençoe a todos. Shalom.